Olá, alunos do curso técnico em Química, alunos cursando aí o quarto semestre. Então, retomando aí a nossa apostilinha sobre macromoléculas bioquímicas. Lembrando que nós estamos falando sobre carboidratos e esse tópico fermentação, né, não poderia estar em outro local, né, uma vez que os carboidratos são os principais substratos utilizados no processo de fermentação. Bem, esse tópico certamente estará em nossas aulas práticas quando a gente retornar. Na verdade, a gente até já iniciou um processo de fermentação, né, para a produção de cervejas, mas não foi possível concluir, pois logo a gente entrou em quarentena. Aqui na página 86, a base teórica nos fala sobre como cada indivíduo obtém a sua energia, tá? Deixa eu pegar aqui a ferramenta para eu poder fazer algumas identificações aqui. Como cada indivíduo, cada ser vivo, né, obtém aí a energia. Então, nas plantas, a partir da fotossíntese, né, é o processo que permite, né, que a gente consuma, né, o alimento, consuma a fonte energética, né, quebre ela para a gente conseguir energia. Então, nas plantas, a fotossíntese. Nos animais, nós temos o processo de respiração. No caso dos micro-organismos, né, de fungos e outros micro-organismos, aí eles vão utilizar o processo de fermentação para obter energia, tá bom? E alimentos, né, que vêm de processos fermentativos, eles estão muito presentes no nosso dia a dia, né? O mais comum aqui é o pãozinho, né, que passa por um processo de fermentação, mas nós temos também bebidas alcoólicas e também derivados do leite, tá? A fermentação é um processo bioquímico. Então, ele vai degradar a glicose, vai formar esse composto piruvato e gás carbônico. E no final, o piruvato é transformado também em etanol. Depois vai aparecer uma figurinha ali que vai explicar melhor essa situação. A fermentação depende do micro-organismo, né? Então, dependendo do micro-organismo, dependendo do substrato, duas fermentações são mais famosas, mais comuns aí, a fermentação alcoólica e a fermentação láctea. Na fermentação alcoólica, muitas bebidas são obtidas por esse processo de fermentação, né? Algumas são bem populares, né? A cerveja, vinho, champanhe, o saquê. E possivelmente o micro-organismo que se é utilizado é o Saccharomyces cerevisiae, tá? Neste processo, então, a quebra da glicose vai gerar o álcool e CO2. Aqui nós temos uma figurinha, né, que simplifica bem essa reação, né, de uma forma direta, né? Se tem aqui o substrato que é a glicose, né, com 6 carbonos, um pouco de energia para proporcionar a quebra, né, da glicose. Só que quando ela quebra, né, entrou 2 ATP aqui. Quando ela quebra, nós vamos ter a geração de 2 ATPs para cá e 2 ATPs para cá. Então, gerou 4 ATPs. O ácido pirúvico, né, que possui 3 carbonos, o CO2 e o etanol. Então, a gente precisa fazer aqui, foi feito um balanço de massa, né? Ó, entrou 6 carbonos e gerou 2 moléculas de ácido pirúvico. Uma molécula aqui, uma molécula aqui, certo? E 2 ATPs, né? 4 ATPs. Então, cada ácido pirúvico tem 3 carbonos, tá? E o ácido pirúvico, ele sofre uma degradação também, e aí é liberado o CO2, o gás carbônico, e o etanol. Então, o gás carbônico tem um oxigênio, um carbono, e o etanol tem 2 carbonos. Então, a gente fecha aqui o balanço de massa, né? 3 carbonos aqui, 3 carbonos aqui, dá o total de 6 carbonos que entrou lá da glicose. No caso aqui, né, aqui ele só traz a figurinha aqui, a fórmula estrutural do etanol, né? Então, 2 carbonos, et, e é um álcool, terminação ol, ele só traz
dessa molécula aqui, e já entra na parte da fermentação láctea. Neste caso, é mais comum, né, ser utilizado no micro-organismo o lactobacillus, tá? Esse é o mais comum. Inclusive, no semestre passado que a gente fez aquela prática, né, que vocês levaram para casa, o kefir, né, vocês viram que um dos micro-organismos presentes ali, o principal micro-organismo, era o lactobacillus, certo? Lógico que era uma colônia ali, né, de micro-organismos, e tinha leveduras também. E o principal carboidrato que vai sofrer a degradação aqui, né, é um oligosacarídeo, que seria a lactose. Então, o lactobacilo, ele proporciona essa hidrólise, né, da lactose e vai formar, então, o ácido lático. Então, por isso, fermentação láctica. Essa figura aqui de baixo, ele fala sobre maturação, tá? Ele não é propriamente dito um esquema da fermentação, ele é o esquema da maturação, até que ele coloca a maturação do queijo, tá? Onde ele representa que o queijo, quando formado, né, depois que o micro-organismo azedou o leite, né, talhou o leite, aí o queijo está produzido, ele entra num processo de cura. E esse processo de cura, né, através da proteólise, que é uma enzima, quebra, né, quebra-se a caseína, né, em aminoácidos, e esses aminoácidos são subdivididos ainda em aminas, alguns aminoácidos são menores, são mantidos, alfa-cetoácidos, e aí a gente vai ter a geração desses subprodutos, principalmente aromáticos, né? E que costumam dar uma enrijecida na crosta do queijo também, né? Então, esse daqui é o processo de maturação. Bem, a apostila, ela tá bem resumida nessa parte de fermentação. A gente ia praticar isso mais no laboratório. E, inclusive, eu vou disponibilizar um vídeo nessa aula, um vídeo da internet, e eu vou deixar uma atividade baseada nesse vídeo, tá? A atividade vai ser a seguinte: vocês vão precisar levantar quais materiais são necessários para a gente fazer a prática, tá? Dentro desse vídeo, ele vai falar sobre o processo de fermentação do caldo de cana. Tá? Então, o que a gente precisaria, né, se organizar no laboratório para fazer aquela prática? Eu vou precisar do caldo de cana, eu vou precisar de um Kitasato, vou precisar de Erlenmeyer, de uma coluna de destilação, tá? Então, eu queria que vocês assistissem o vídeo e fizessem essa lista. Essa vai ser a atividade dessa semana, ok? Então, aqui a gente finaliza a parte de carboidratos. A próxima aula a gente vai falar sobre lipídios.